Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E como é que você tá? Eu tô perguntando isso, eu acho que eu quase nunca pergunto isso logo de cara nos podcasts, pelo menos não nos mais recentes, porque eu acredito que tá todo mundo passando por tanta coisa que não tá dando muito tempo para assimilar a resposta correta para essa pergunta. E eu falo isso no modo geral, quando as pessoas vão se visualizando nos seus contextos e com pouco tempo de entrega para entender essa pergunta de forma clara e expressiva, digamos assim. Como é que você tá? Quando eu pergunto como é que você tá, quanto tempo você leva para fazer um 360 graus aí da tua vida para conseguir dar uma resposta verdadeira sobre isso, uma resposta fidedigna? E quanto daquilo é automático ou simplesmente por achar que o outro não quer saber de verdade, né? Não quer saber de fato, só perguntou por educação. Fica muito intimista quando a gente também não sabe o que o outro vai fazer com aquela informação. E eu tô tocando nisso logo de início, assim, porque às vezes as pessoas estão me contando várias coisas das suas vidas e eu pergunto, você tá bem? E aí a pessoa diz, eu tô bem, mas é que... Eu tô bem, mas é que alguma coisa ele começa a me contar de que teriam milhares de motivos para que as coisas não estejam bem. Mas a primeira resposta foi, eu tô bem. E aquilo me remete à falta de interesse da minha parte ou falta de interesse de todo o resto das pessoas, onde a gente já se acostumou a só responder que tá bem. Não só para nos poupar da explicação, mas para poupar o outro das nossas questões. E aí eu me levo para um lugar um pouco mais intimista ainda. É o fato de respeitar a individualidade. Muitas das vezes a gente quer muito saber como o outro está bem e a gente quer falar que a gente está bem, que a gente está mal, isso e aquilo. E aí a gente se frustra. A gente entra numa bolha negativa antes da resposta, depois da resposta a gente se afunda. Porque a gente não sabe o interesse, está todo mundo vivendo a própria vida. Eu, Manu, sou uma pessoa que eu prezo muito a individualidade. Mas você sabe trabalhar a sua? Eu costumo falar com as pessoas, com amigos, com as pessoas que eu me relaciono. Logo de cara, com poucas saídas, com poucos encontros, eu já aviso. Olha, eu gosto da minha individualidade. E quando eu estiver precisando da minha individualidade, não quer dizer em momento nenhum que a sua companhia será descartada. Não quer dizer hora nenhuma que naquele momento você deixou de ser importante, deixou de ser a melhor companhia ou a mais agradável do mundo. A minha individualidade, ela é necessária num sábado à noite, onde eu precise me escutar. Escutar minha própria voz, escutar minha própria linha de raciocínio. Esse final de semana eu estava conversando com um amigo e aí eu conversando com ele sobre amizades. E eu disse para ele assim, não posso ter muitas. Aí ele, por quê? Eu acho que ele esperava que eu dissesse algo extraordinário, poético. As pessoas esperam muito isso. E eu só respondi, porque elas me atrapalham a pensar. Eu vi na expressão dessa pessoa a surpresa com a minha resposta e eu fui explicar. Amizades me atrapalharam no processo. Mas eu não estou dizendo que a culpa era das pessoas, a culpa era minha. Eu me envolvo, eu quero estar perto. E essas amizades eram boas comigo. Não sei se eram boas para mim, porque são coisas bem diferentes. Mas eram boas comigo. E aí, aquilo me acrescentava distrações. Assim como
relacionamentos e diversas outras coisas. Me traziam distrações que me distanciavam de coisas que eu queria muito. Eu meio que mudava de plano, diminuía a estratégia, tratava como se não fosse tão importante assim para mim quando eu tinha muitas distrações. Hoje, a individualidade, ela me ajuda a reduzir a ansiedade, ela me poupa de um diagnóstico de depressão. Eu já tenho na família diversos históricos de depressão. Então, acaba que eu faço parte, dessa gama. Então, eu tenho muito cuidado com isso para não levar adiante um diagnóstico que pode ser potencializado por distrações. E essas distrações trazem uma sensação de não conquistas para a vida da gente em algum momento quando elas se vão. A minha individualidade, ela vem sendo trabalhada há muitos anos. Eu ainda não me sinto nossa, a pessoa que entende de individualidade. Não é assim. Mas eu já trato ela um pouco mais com respeito, digamos assim. Eu trato a individualidade nas minhas relações, por gostar de viajar sozinha, por gostar de circular, de conhecer pessoas. Eu trato a individualidade como um ouro. Um ourinho ali que eu vou preservando durante muitos e muitos anos na vida, pela sua importância no meu processo de crescimento, seja ele individual apenas, seja ele profissional e seja ele emocional. Eu gosto muito de trazer esse assunto porque às vezes o outro ainda acha que a nossa individualidade tem relação com o outro. E não tem. Essa ideia de gostar da própria companhia, as pessoas estão vendendo ela de uma forma equivocada. Como se isso fosse egoísta para um lado e se isso fosse, você se tornando alguém celestial e acima do bem e do mal. Como se você, tendo trabalhado ali a solitude, você tivesse alcançado um patamar na vida extraordinário. E não é bem assim que funciona, não. A solitude, ela é processo, mas ela também gosta de companhia. É você gostar da tua companhia e também gostar da companhia de outra pessoa, mas saber continuar gostando da sua companhia quando a outra pessoa não estiver. Não tem uma semelhança com solidão. A solidão, muitas das vezes, ela é ofertada. Ela só muda para a solitude no meio do processo quando você não se destrói toda vez que ninguém fica na tua vida. Quando você não se banaliza, ou acabe você também, porque às vezes o outro, ele não te trata com a importância que deveria, e aí você começa a fazer igualzinho o outro. Você começa a se tratar com uma importância, com uma falta de importância, como o outro fez, sabe? E aí no meio desse processo, você observa tantos ares diferentes, que às vezes as pessoas podem trazer como luto. Mas é só um processo de enfatizar o que o outro fez, você maltratar a si mesmo ou o teu próprio corpo. Seja, eu não consigo comer por conta desse término. Isso é lógico, isso vai trazer uma angústia, a tristeza traz essa ausência de apetite, ou às vezes um apetite exacerbado. Mas no meio disso, qual que é o teu papel? Qual é a tua individualidade nesse contexto? É você esforçar, porque assim, quando a gente tem uma criança em casa que ela não quer comer, o que a gente faz? A gente prepara um prato diferente, a gente prepara uma coisinha para ela ir beliscando, para que ela volte a ter apetite. Então a gente precisa também tratar a gente dessa forma. Fazer uma coisinha onde a gente consiga encontrar amor e afeto naquilo para que a gente comece a se cuidar de novo.
Porque não é porque o outro foi embora, o outro decidiu não gostar mais, que a gente também tem que não gostar. Não é que o outro está indo embora da nossa vida, que a gente também tem que ir embora da gente. Se abandonar, se desfazer da gente. E é nessa hora que eu peso novamente ainda a individualidade. Não importa o peso que isso leve para a relação, em algum momento esse diálogo ele vai precisar existir, ele vai precisar ser um diálogo leve. Eu gosto de estar sozinha, eu gosto de momentos sozinha, eu gosto de escrever sozinha, eu gosto de gravar sozinha, eu gosto de dormir sozinha, eu gosto de várias coisas sozinha. Ah, mas é porque você se acostumou, porque mora, 6 anos, 7 anos sozinha. Não necessariamente. Mas o invadir a individualidade sempre me incomodou. Porque eu acredito que o outro também tem que ter. O outro precisa ter uma vida funcionante. A dependência da presença, a dependência que hoje vocês soam como emocional, mas quando na verdade a gente só depende de coisas boas, né? Se você tá ali dependente de algo mesmo que ruim te acontecendo, aquilo ali é uma baita de uma carência ou apenas alguém que ocupava um espaço. Isso aí é tão ausência de individualidade, de percepção. Porque o correto de quando alguém sai da tua vida e você observa o vazio é você encarar o vazio e... Tipo aquele monstro debaixo da cama, que a gente não quer nunca sair, nem colocar o pé para fora da cama, mas faz isso na nossa cabeça? Pois é. Essa ideia do vazio, quando o outro vai embora, é a ideia de que a gente também precisa encarar esse vazio e falar, tá, ok, o que essa pessoa ocupava, que eu não dava atenção e estava lá um grande buraco. E agora que essa pessoa saiu, eu não posso simplesmente ignorar a existência dessa cratera vazia que está aqui, porque senão eu vou começar uma busca enlouquecida de alguém que ocupe isso e não vou entender de onde vem isso, o que causa isso. No respeito à nossa própria individualidade, a gente se descobre bons amigos, até pela nossa relação com a gente. Eu estava conversando algumas coisas esses dias no meu grupo, Contato Zero, depois eu fui para o outro, que se chama Silêncio, tô na terapia. E aí eu conversei com as meninas num dia à noite sobre as minhas questões com amizades e as sensações que tudo isso propõe. Contei a história de uma bota, mas eu prometo trazer ela no próximo episódio para vocês, do contexto da bota. Me lembre nos comentários, me lembre no Instagram que eu vou subir. Manu, você prometeu trazer a reflexão da bota, então eu vou trazer para vocês. Mas, por hora, eu só vou resumir que às vezes a gente tem muita gente na vida da gente, não é pela utilidade delas, mas pela falsa sensação dessa utilidade. O famoso elefante no meio da sala, de coisas que a gente não quer resolver, coisas que a gente só tem por muito tempo, porque a gente não precisa delas para quase nada. E às vezes a gente tem esse papel na vida do outro também. E cabe a nós a decisão do que fazer com isso. Porque estar rodeado e se sentir cada vez mais sozinho também não é um lugar confortável. Mas trabalhar a tua individualidade para que mesmo sozinho ainda você possa contar com você mesmo, eu acredito que seja o grande ouro para as coisas. Eu não sei como você trabalha a tua individualidade. Eu não sei como você julga a individualidade do outro. Seja do teu amigo que se ausenta por um tempo, seja do teu parceiro que disse que hoje precisa de um pouco mais de tranquilidade, que precisa estar só, que precisa pensar. Seja de um filho, seja de uma mãe, não sei.
Não sei para que lado e de que lado vem essa individualidade. O fato é que você precisa trabalhá-la o quanto antes, para que ela não pese por tudo e para que ela não deixe de pesar por nada. Tudo é um equilíbrio. Do modo que você se vê, se agrada, do modo que você conquista espaço, seja no coração, seja na vida dos outros, ou seja na tua própria vida. Bom, por hoje é só. Eu amo a visita de vocês aqui. Espero que se sintam em casa sempre que se achegarem. É um querer. Seja muito bem-vindo quem está aqui pela primeira vez. Estou muito feliz de você estar por aqui, pela decisão de ficar. E a galera que está aqui há faz tempo, obrigada por continuarem por aqui. É um prazer. E eu voltei pro YouTube, tá, gente? Então, semanalmente a gente vai bater um papo por lá também. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.